E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o seu parceiro de jornada, pronto para mais uma dose de sabedoria milenar aplicada na vida real. Hoje, a gente vai desenterrar uma história incrível da Bíblia, mas com uma pegada totalmente diferente. Vamos falar de Neemias. Neemias, aquele cara que reconstruiu os muros de Jerusalém? Sim, ele mesmo. Só que a gente não vai falar só de tijolo e argamassa. A gente vai falar de estratégia, liderança, gestão de crise e, por que não, de como construir a sua própria fortaleza financeira. Preparado para essa aula de planejamento que atravessa milênios? Então senta aí, pega seu café e bora lá. Imagina o cenário: Jerusalém, a cidade santa, estava em ruínas. Os muros, que eram a principal defesa do povo, estavam no chão. O moral da galera, mais baixo que poço de petróleo. É nesse caos que surge nosso herói, Neemias. Ele não era um construtor, nem um general. Ele era o copeiro do rei Artaxerxes, na Pérsia. Pensa só, o cara servia vinho para o homem mais poderoso do mundo na época. Um cargo de confiança absurda. Ele tinha uma vida boa, estabilidade, estava tranquilo. Mas quando ele ouviu a notícia sobre a sua terra natal, o coração dele quebrou. E aqui já vem a primeira lição de mestre. Neemias não ignorou o problema. Ele sentiu a dor do seu povo. Chorou, orou, jejuou. Ele se importou de verdade. No mundo dos investimentos e da vida, é a mesma coisa. Você não pode ignorar seus extratos bancários, suas dívidas, seus sonhos engavetados. O primeiro passo para resolver um problema é encarar ele de frente, sentir o incômodo e decidir que algo precisa mudar. A indiferença é a areia movediça do fracasso. Depois de se lamentar, Neemias partiu para a ação. Mas não de qualquer jeito. Ele não saiu correndo para Jerusalém com uma colher de pedreiro na mão. Ele planejou. E que planejamento, meus amigos! Ele passou 4 meses orando e montando um plano mestre na cabeça dele. Ele sabia que precisaria da permissão do rei, de recursos, de cartas de salvo-conduto, para atravessar territórios perigosos. Ele pensou em tudo. Quando finalmente teve a chance de falar com o rei Artaxerxes, ele não chegou choramingando. Ele chegou com uma proposta clara e objetiva. Ó rei, a cidade dos meus pais está em ruínas. Se for do teu agrado, me envia para lá, para que eu possa reconstruí-la. O rei perguntou: quanto tempo você vai levar? Quando você volta? E Neemias tinha a resposta na ponta da língua. Ele já tinha um cronograma. Ele não pediu só a permissão. Ele pediu cartas para os governadores das províncias e a cereja do bolo, um vale para o guarda da floresta do rei, para conseguir madeira para a obra. Isso é visão estratégica, trazendo para nossa vida. Quantas vezes a gente tem um sonho, mas não tem um plano? Quero ficar rico. Tá, mas como? Quanto você precisa? Em quanto tempo? Quais recursos você vai precisar? Quem pode te ajudar? Neemias nos ensina que um sonho sem um plano é só um desejo vago. Um sonho com um plano detalhado se torna um projeto com grandes chances de sucesso. Você precisa saber o que pedir, para quem pedir e quando pedir. Seja o Neemias da sua própria vida financeira. Beleza? Neemias conseguiu tudo o que precisava e partiu para Jerusalém. Chegando lá, ele não saiu gritando "bora construir, galera", não. Ele foi um líder inteligente. Por 3 dias ele ficou quieto, observando. E à noite, em segredo, ele foi inspecionar os muros. Ele fez o seu próprio due diligence, a sua análise de campo. Ele precisava ver com os próprios olhos a dimensão do estrago antes de apresentar o plano para qualquer pessoa. Ele não confiou em relatórios de segunda mão. Ele foi lá e viu a realidade. Lição número 2 para investidores e empreendedores. Faça a sua própria pesquisa. Não invista em algo só porque seu amigo disse que é bom. Não comece um negócio sem estudar o mercado. Vai a campo, analise os fundamentos, entenda os riscos. Neemias cavalgou no meio dos escombros à noite para entender o tamanho do desafio. Faça o mesmo. Mergulhe nos seus extratos, planilhas. Estude sobre os investimentos que te interessam. Conheça o terreno antes de começar a construir. Depois de mapear todo o problema, Neemias finalmente reuniu o povo. E aqui vem a parte da motivação, da liderança inspiradora. Ele não disse: olha, tá tudo destruído, a gente tá ferrado. Não, ele começou compartilhando a visão. Ele contou como Deus tinha sido bom com ele, como o rei tinha apoiado a missão. Ele mostrou que a coisa era possível, e então, ele lançou o desafio. Vejam a situação terrível em que estamos. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, e não seremos mais motivo de vergonha. A resposta do povo: vamos começar a reconstrução. Eles se encheram de coragem. Um bom líder não aponta só o problema. Ele apresenta a visão da solução e chama as pessoas para fazerem parte dela. Ele transforma um fardo pesado em uma missão coletiva com propósito. Na sua vida, seja esse líder para você mesmo e para sua família. Crie uma visão clara de onde vocês querem chegar financeiramente e motive todos a caminharem juntos. Vamos quitar essa dívida
para podermos viajar no fim do ano. Vamos economizar juntos para comprar nossa casa. Visão e propósito movem montanhas, ou, no caso, reconstroem muros, mas é claro que nem tudo são flores. Assim que a obra começou, surgiram os inimigos, Sambalate, Tobias e Gesem. Esses três eram os haters da época. Começaram a zombar, a ridicularizar o trabalho. O que esses judeus frágeis estão fazendo? Será que eles pensam que podem ressuscitar pedras de um monte de entulho e cinzas? Quando a zombaria não funcionou, eles partiram para a ameaça de ataque. E o que Neemias fez? Desistiu? Entrou em pânico? Nada disso. Ele fez duas coisas geniais. Primeiro, ele orou: ouve nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o insulto deles recaia sobre a cabeça deles. Ele entregou a briga para quem realmente podia lutar por ele. Segundo, ele agiu. Ele não ficou só na oração esperando um milagre. Ele postou guardas dia e noite para proteger os trabalhadores. E aqui vem uma das frases mais épicas da história. Neemias dividiu o povo. Metade trabalhava na construção, e a outra metade ficava de prontidão, armada com espadas, lanças e arcos. Os próprios construtores trabalhavam com uma mão na ferramenta e a outra segurando a espada. Cara, que imagem poderosa! Isso nos ensina uma lição fundamental na nossa jornada de construção, seja de riqueza, de carreira ou de um projeto pessoal. Sempre haverá oposição. Vão ter os Sambalates que vão dizer que você não consegue, os Tobias que vão zombar dos seus sonhos pequenos, as crises inesperadas, as quedas na bolsa, as emergências. Você precisa estar preparado. Tenha o seu fundo de emergência, que é a sua espada, tenha conhecimento, que é a sua lança. Não pare de construir seus sonhos, mas esteja sempre vigilante e preparado para se defender. Construa com uma mão e se proteja com a outra. O projeto avançou tanto que os inimigos ficaram desesperados. Tentaram outra tática, a distração. Chamaram Neemias para uma reunião num vilarejo. Vem cá, Neemias, vamos conversar. Mas ele sacou a armadilha. A resposta dele é uma aula de foco. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que eu deveria parar a obra para ir me encontrar com vocês? Ele não se permitiu ser distraído do seu objetivo principal. Quantas reuniões no vilarejo aparecem na nossa vida para tirar nosso foco? Aquela promoção de algo que você não precisa, aquele convite para um gasto extra que vai estourar seu orçamento, as 1000 notificações no celular que te impedem de estudar sobre finanças. Aprenda a dizer não. Diga para si mesmo: estou executando um grande projeto, menos a construção da minha liberdade financeira, menos. E não posso parar por causa disso. Foco é um superpoder. No final, depois de muita luta, estratégia e trabalho em equipe, o muro foi concluído em impressionantes 52 dias. O que parecia impossível foi realizado em menos de 2 meses. E o efeito disso foi devastador para os inimigos. A Bíblia diz que quando eles souberam, ficaram desmoralizados porque perceberam que a obra tinha sido feita com a ajuda de Deus. A história de Neemias é uma verdadeira faculdade de planejamento estratégico, liderança e resiliência. Ele nos mostra que, para reconstruir qualquer área da nossa vida, precisamos de 4 pilares. Primeiro, um coração que se importa e a coragem de encarar o problema. Segundo, um plano detalhado, uma estratégia bem definida. Terceiro, uma execução focada, com capacidade de motivar outros e de se proteger das ameaças. E quarto, uma fé inabalável de que você não está sozinho nessa jornada. Então, qual é o muro quebrado na sua vida hoje? São suas finanças, sua carreira, seus relacionamentos? Você precisa ser o Neemias da sua própria história. Comece hoje. Haja como ele. Ore, planeje, inspecione a situação real. Reúna seus recursos, motive-se, coloque uma mão na ferramenta e outra na espada. Mantenha o foco e não pare até a obra estar concluída. E acredite, a sensação de ver o muro reconstruído não tem preço. E aí, curtiu essa viagem no tempo com aplicação prática? Essa história é poderosa demais, né? Se você gostou e quer mais conteúdos como esse, que misturam sabedoria antiga com a nossa realidade de hoje, já faz o combo completo do YouTube, se inscreve aqui no canal que é de graça e me ajuda muito, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo e, o mais importante, comenta aqui embaixo, qual é o primeiro tijolo que você vai colocar hoje para reconstruir o seu muro? Quero muito saber e torcer por você. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!